Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Essa noite é uma noite muito importante, onde nós estamos distantes, mas estamos reunidos pela fé no mesmo propósito, em aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem de encontro a cada um de nós, independente da distância que estamos reunidos. Nesse momento em que nós não podemos nos reunir no templo, seja na igreja, mas nós pela fé estamos juntos e somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja, somos um povo santo, separado, sacerdócio real. Nós estamos aqui para fazer a diferença. As nossas vidas, elas têm uma importância muito grande, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Através do nosso comportamento, da nossa conduta de vida, outras pessoas vão observar e vão querer fazer parte desse reino, porque nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas. Por isso Deus nos chamou essa noite para trazer a palavra que nos alimenta e que nos capacita, e então nos tornamos mais fortes e poderosos no Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem comigo nessa noite no livro de Isaías, no capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14. Nós vamos ler esses dois versículos e vamos ver o desdobramento quântico, o que está dentro da palavra de Deus, qual é a essência, o que nós podemos aprender, o que vai nos fortalecer essa noite. Então, abram as suas Bíblias, quem tem Bíblia no celular fica à vontade, ou no tablet. O importante é que nós tenhamos a palavra de Deus. E se alguém está aí de repente sem a Bíblia, não tem problema. Eu vou estar lendo aqui, eu falei, vou estar falando sempre as referências, se você quiser anotar e ler depois, não tem problema. O importante é que você ouça com atenção. Diz assim as Escrituras: Portanto o meu povo será levado cativo ao exílio, por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome, e as multidões se secará de sede. Versículo 14. Por esse motivo, o Seol, ou seja, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para o seu interior todo o esplendor da sua cidade e riqueza. A agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. Vejamos aqui. Primeiro versículo, versículo de número 13, o Senhor está nos dizendo: o meu povo será levado cativo porque lhes falta a sabedoria. Em outras versões diz conhecimento. Vamos utilizar a palavra conhecimento para facilitar mais a compreensão. Então, por falta de conhecimento, o povo dele estava sendo escravizado. É isso que está dizendo as Escrituras. O meu povo será levado cativo, escravo, para outra nação. Ou seja, ele vai servir debaixo de jugo a outra nação, porque lhes falta o conhecimento. Esse versículo aqui é algo que nós temos que guardar muito bem nos nossos corações, porque é um alerta. Se eu não tenho conhecimento, eu posso ser escravizado. Eu posso ser levado para uma situação totalmente desconfortável, porque eu não tenho conhecimento. Então o que eu devo fazer? Buscar o conhecimento. O conhecimento está sendo nessa noite ministrado a nós para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos não ser levados a um estado de escravo, ao estado de pobreza ou à morte. Então vamos prestar bastante atenção. Quando nós não temos o conhecimento, nós temos a escravidão, a sede, a fome, a sepultura, a morte, por falta dele. Então é urgente, nós temos que adquirir urgente o conhecimento de Deus. Nós precisamos saber tudo aquilo que rege este reino tão maravilhoso, que é o reino do nosso Deus.
Por isso ele nos deu a sua palavra. Senão ele não teria enviado os profetas, os quais falaram a palavra da boca de Deus, os salmos, o Pentateuco, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e o livro de Apocalipse, todos os outros livros que compõem o cânon bíblico. Senão não seria necessário nós termos estes livros em nosso poder. Então significa que por detrás dele existe algo sobrenatural, que há liberação de poder e que as nossas vidas podem ser sustentadas por ele. Nós sabemos que o justo viverá por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então nessa noite nós temos convicção de que esta é a palavra de Deus. E se temos convicção que a palavra de Deus é esta, então logo se cumpre em nós que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos ouvindo a palavra de Deus e por isso está sendo acrescentado em nós a fé, a convicção, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, logo, através da palavra, adquirimos a fé, e a fé nós podemos materializar as coisas que não estamos vendo, mas estamos crendo. Foi falado sobre a convicção, sobre a fé, nas palestras passadas, onde nós estávamos analisando que a fé deve ser vivida no presente. Tudo quanto pedides em meu nome, crendo que receberam, recebereis. Então, nós estamos aprendendo os detalhes, a mecânica quântica da fé. Continuando o nosso estudo aqui em cima de Isaías, eu gostaria agora de dar uma passeada aqui nesse versículo de número 14. Vamos analisar bem. Por esse motivo, o Sheol aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para o seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. Então, aquela cidade que tinha uma condição boa, porque se as pessoas estavam se divertindo, eles tinham condições para isso. Então, circulava dinheiro, circulava pessoas no comércio, então existia uma economia ativa, as pessoas estavam vivendo, estavam se divertindo, se agitavam, existia vida nessa cidade. E de repente tudo isso foi perdido por causa do conhecimento. Quando eu vejo isso eu fico estarrecido. Como que o conhecimento jamais pode ser deixado de lado? Muitas coisas a gente pode deixar, mas o conhecimento não. Ele é primordial, ele é supremo. Se faltar o conhecimento, vai faltar vida, vai faltar os suprimentos para a vida, porque a elite, que é considerada a classe que detém o maior capital de uma cidade, está dizendo que vai passar fome e a multidão vai morrer de sede. Falta condições básicas para a vida, ou seja, pão e água. E por faltar isso tudo, muitos seriam levados à morte. Muitos iriam descer à sepultura simplesmente por falta de conhecimento. Então isso é um caso alarmante, é um caso preocupante. Nós devemos analisar isso aqui com muita cautela. Porque o conhecimento agora ele é primordial, fundamental. Então nós temos que guardar esse conhecimento com muito carinho e saber que, através do conhecimento, nós temos a vida abundante. Sem o conhecimento, a miséria. O que nós vamos escolher essa noite? Vamos abraçar, irmãos, o conhecimento que Deus separou para nós. O Senhor Jesus nos alertou de algo muito importante dentro do contexto que nós estamos estudando essa noite. Ele diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então isso é um erro grave, é um erro que leva ao Sheol, um erro que leva à morte. Dando continuidade, eu quero que vocês passem para o capítulo de número 6 e nós vamos começar aí no versículo de número 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado,
A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E, ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: Ai de mim! Não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e declarou-me: Vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Até aqui. Aqui acontece um fato muito importante. Essa passagem aqui em Isaías, ela está se referindo a um chamado de Isaías. Então, em um momento de crise, em um momento que rei Uzias havia morrido e o profeta estava vivendo um momento ruim, porque o rei Uzias, apesar dele ter cometido um sério delito por questões de soberba, mas ele foi um rei que, enquanto ele era humilde e estava servindo a Deus fielmente, ele foi um rei que representou uma mudança, um rei que venceu muitas batalhas, derrotou muitos inimigos. Então era um rei que as pessoas tinham orgulho dele. Era um rei conhecido, um rei que estava a favor da sua nação. E de repente ele morreu porque ele foi acometido de uma lepra por violação de conduta no templo do Senhor. Isso então abalou, eu creio, toda a nação de Israel. E quando Isaías vê esse chamado, acontece algo que deve acontecer com todo aquele que é cristão, todo aquele que se aproxima verdadeiramente, com sinceridade de coração, se aproxima de Deus, que é a chamada expansão da consciência. No momento em que Isaías vê o Senhor, o primeiro impacto que ele sofre é o impacto do seu interior, do que ele é por dentro. Ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios e vi o Senhor. Ai de mim. Primeira coisa que ressaltou dentro dele foram os seus erros. Os seus erros foram mostrados. Ao se encontrar com o Senhor, os teus erros, os teus pecados ressaltaram. Então, ele olha para os seus pecados e os reconhece e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Mas o Senhor, a melhor pessoa do universo, vê Isaías naquela situação, vê Isaías já se degenerando no pecado comum, já convivendo com pessoas de impuros lábios. Ele se compadece. Ele não vem então com o objetivo de acusador, com o objetivo de humilhação, com o objetivo de expor, de mostrar a imundície de Isaías para todo mundo. Não. Ele então envia um querubim com uma tenaz e com uma brasa viva do altar, e que toca nos lábios dele e diz: os teus pecados estão perdoados. Ao mesmo tempo eu sou levado
a lembrar quando o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, encontra com aquela prostituta e todos estavam acusando, ela estava pronta para ser apedrejada. E ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E após aquele confronto, todos eles foram deixando ali, sem graça, abandonaram aquela cena e ficou somente a prostituta e o Senhor Jesus. E o que ele diz? Nem tampouco eu te condeno, vai, não peques mais. A verdade é que Deus, Ele expõe o que está dentro de nós, Ele proporciona essa expansão de consciência quando nós nos encontramos com Ele, quando nós nos reverenciamos a Ele. Ele expande a nossa consciência não para nos acusar, mas para mostrar o que nós devemos mudar para termos uma vida melhor. Essa é o objetivo de Deus quando nós o encontramos. Esse é o objetivo, é sarar, é curar, é renovar, é restaurar. Por isso ele traz o conhecimento. Com o conhecimento nós temos a referência de quem nós somos. Através do conhecimento nós sabemos se estamos agindo corretamente ou não. Através do conhecimento nós temos condições de calibrar a nossa consciência de acordo com os parâmetros do reino de Deus. Por isso que sem o conhecimento nós não somos nada. Como é que eu vou saber se estou certo ou se estou errado se eu não conheço nada, absolutamente nada da palavra do Senhor e do seu reino? Como é que eu vou alinhar a minha vida se eu nunca vi teu conhecimento? Se eu nunca li as Escrituras, se nunca meditei nas Escrituras, se nunca busquei os desdobramentos quânticos dos seus versículos, como é que eu vou então expandir a minha consciência? Por isso que nós estamos aqui essa noite lendo, ruminando, explorando cada detalhe da sua palavra. E nós vamos continuar assim até o fim dessa palestra. Nós precisamos conhecer algo fundamental no reino de Deus, que é a palavra chamada reconhecimento. Essa palavra é muito importante para todo aquele que se diz cristão. Eu vou ler para vocês aqui uma pessoa que teve o reconhecimento de quem ele era, ou seja, mediante a expansão da sua consciência, na presença do Senhor, ele mudou toda a direção da sua vida. Ele estava destinado ao fracasso eterno. Ele estava numa situação muito complicada. E aqui nós vamos examinar essa passagem bíblica e vamos aqui ruminar, vamos extrair a essência da palavra de Deus por detrás desses versículos. Abram comigo agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39. Lucas 23, 39. A partir do versículo de número 39. Nós vamos ler até o 43. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te, a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos mereceram. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui nós temos dois exemplos. Um elemento, no fim da vida, já não tinha mais esperança de nada, continuava do mesmo jeito, revoltado, agredindo com palavras o Senhor. Ele mostrava a sua revolta, dizendo: tira-nos daqui, se você não é o Messias, então livra-nos, salva-nos, com ódio, com raiva. Em momento algum você vê que ele reconheceu quem ele era. Agora, o segundo criminoso, preste bastante atenção, ele diz: você nem nessa hora, na hora da morte, na hora do fim, você teme a Deus?
nem nesse momento que a sua vida está para ser totalmente arruinada. Porque nós sabemos que nessa situação ele jamais veria a salvação. Então naquele momento ali do caos, naquele momento em que a garganta do inferno estava aberta esperando, aquele homem então, ele tem uma expansão da consciência, ele reconhece quem ele era. E segundo as palavras dele, ele diz, nós estamos aqui porque merecemos, está tudo certo. Então, morrer aqui e ir para o inferno está perfeitamente correto. Deus não está errado, a acusação, a nossa prisão, a nossa condenação está perfeitamente correta. Nós não deveríamos esperar nada além do que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo que ele teve a expansão da sua consciência através do reconhecimento de si mesmo, ele então direciona o teu olhar para o Senhor Jesus. E no Senhor Jesus ele deposita a tua esperança. Ele olha para o rei e diz o seguinte, lembra-te de mim. Eu sei que eu fiz tudo errado na minha vida. Eu sei que eu estou aqui de forma justa e correta. Não tem nada errado com a minha condenação. Mas eu estou arrependido. Eu reconheço que eu sou verdadeiramente um criminoso condenado e que os meus atos, eles mereceram essa condenação. Mas eu me arrependo. Eu quero uma vida nova. Em ti eu deposito a minha esperança. Então ele diz, lembra-te de mim. E quando o Senhor Jesus, com a sua capacidade divina, olha para dentro daquele homem e vê o reconhecimento, ele se humilhando, verdadeiramente sabendo o lixo que ele era, ele diz o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, do nada que aquele homem era, ele passa para o tudo. Da morte, das gargantas do inferno, ele vai para o paraíso. A vida dele mudou completamente. E a pergunta que eu quero fazer para todos os irmãos nessa noite. Nós devemos esperar até a morte? Nós devemos esperar até o fim para mudarmos o caminho, a conduta das nossas vidas? Claro que não. Nós podemos fazer isso essa noite, agregando mais essa parcela do conhecimento primordial do reino de Deus. Nós podemos tomar decisões incríveis que vão mudar toda a história das nossas vidas. Através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos aqui olhando para uma palavra que é fiel e verdadeira. Com certeza nós teremos os nossos interiores transformados, seremos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso nós vamos alcançar através do mundo em que não estamos vendo, do mundo invisível de Deus. Lembra nas outras palestras, Paulo estava dizendo em Coríntios, olha, nós não devemos pautar as nossas vidas nas coisas que estamos vendo, mas nós devemos investir nos elementos que não são vistos. E nessa noite nós podemos mudar toda a estrutura da nossa vida, mostrando a expansão da consciência através do reconhecimento, vivendo uma vida nova, a partir do zero, começando de novo. Não tem problema. Talvez você esteja pensando, mas quantos ministérios eu já passei, quantas igrejas, quantas orações, e a minha vida sempre continua a mesma coisa. Mas agora é diferente. Mas agora do reino de Deus vai fluir virtude para você. Você vai acessar, você vai tocar nas vestes do Senhor de forma diferente. Você não vai tocar como a multidão toca, desesperada, apalpando. Não, você vai tocar porque dentro de você está dizendo, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curado. Se eu apenas ouvir essa palavra, eu serei transformado. Então nessa noite eu lhe peço que você faça diferente. Talvez todos esses anos você fez errado. Faça diferente, faça do jeito certo, faça do jeito que a palavra está ensinando e você vai ter o retorno desejado. Não se baseie mais nas coisas que vocês estão vendo, mas se baseie nas coisas invisíveis, nos elementos invisíveis do reino de Deus, os quais nós vamos estar falando nessa noite. Eu vou estar expondo detalhes
expondo como funciona a mecânica quântica do reino de Deus. É nela que você deve se agarrar. É nela que você vai viver pela sua fé. Lembre-se disso. O justo viverá por fé. É a forma de vida. Fé não é simplesmente um slogan, ou seja, um adesivo que está colado no vidro do teu carro dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você leu isso a vida inteira, mas nessa noite, larga isso como chavão, como uma moda, mas você vai colocar os teus pés sobre a rocha e vai firmar sua vida em cima da palavra de Deus. Aí você vai ter a sua vida transformada. Para isso nós estamos estudando, para isso nós estamos orando, para isso nós estamos meditando na palavra de Deus. Tudo que ela tem nos ensinado, tudo que foi falado nas palestras anteriores, se você tem colocado em prática, eu posso lhe garantir, em cima da palavra de Deus, que ninguém que encontra a palavra de Deus vai continuar a mesma coisa. A palavra de Deus, ela transforma. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão do espírito e da alma, discernindo juntas e medulas. Ela trata o interior, ela renova a sua alma, ela renova a sua mente. Vamos continuar nos aprofundando cada vez mais. E quanto mais nós nos aprofundarmos nas Escrituras, mais maduros nós seremos como cristãos. Uma das maiores descobertas que contribui incrivelmente para a nossa maturidade espiritual foi a descoberta das partículas subatômicas. Nós temos uma ideia que ela é ensinada nas escolas sobre o átomo. Então, todos vocês, eu acredito que tenham passado por isso, que são aquelas bolinhas vermelha e azul, são o centro do átomo. E uma bolinha que fica girando em volta é o elétron. Então a gente imagina que tudo é feito daquilo ali. Só que na verdade, esse átomo que nós temos uma ideia de esferas girando, aquela coisa toda, aquilo é uma forma de ilustrar o movimento. Na verdade, se você ampliar um átomo, o que você veria seria uma movimentação, ou seja, vórtices de energia. Para você entender melhor, é o seguinte: se você vê um ciclone girando, aí você identifica o vento. Mas por que você identifica que ali tem um vento girando? Porque você vê partículas no meio daquele redemoinho. Então você vê ali folha de árvore, areia, pedaço de madeira, o que aquilo estiver levando vai estar girando. Então você tem aquela ideia daquele vórtice, ou seja, daquele ciclone. E os átomos, cientificamente comprovados, são a mesma coisa. Não existe pedacinhos ali girando, bolinhas azuis, bolinhas vermelhas e as esferinhas que são os elétrons em torno do núcleo. Na verdade, é uma movimentação ilustrada. Então nós sabemos que existe uma energia, que dela vem toda a matéria que nós podemos ver. Então nós não devemos deixar essa ilusão da matéria governar as nossas vidas. Porque tudo que nós estamos vendo, se você analisar cientificamente falando, veio do nada. É um vácuo, é conhecido como vácuo quântico, universo quântico. Ou seja, aquele vácuo ali é a origem de toda a criação, de toda a matéria. E ele está em todos os lugares. E ele é uma pessoa. Nós sabemos quem ele é. Ele é o Senhor dos Exércitos. Então dele vem toda a matéria. Mas então, voltando aqui para a ciência, nós sabemos então que a matéria vem do nada. Ela não vem de pedacinhos, de esferinhas, ela vem do nada. Então essa energia forma então padrões de vibração. E isso compõe as matérias. Por exemplo, o ouro, a prata, o chumbo, cada um tem o seu diferencial. O considerado núcleo atômico, nós sabemos que é diferente, o chumbo é diferente do ouro, que é diferente da prata, que é diferente de outras substâncias. Tudo isso nós podemos observar na tabela periódica, né? Eu acredito que todos tenham tido um contato com a tabela periódica. Eu sei que muita gente não gostou muito, mas aquilo ali está correto. Então cada um tem
um comportamento no mundo quântico. E essa energia forma todas as estruturas da matéria, que formam o nosso corpo, tudo que nós temos, o carro, celular, o sofá da tua casa, a televisão, as paredes, tudo isso é formado dessa energia que vem do vácuo quântico. Então, nós sabemos que tudo é de origem espiritual. Isso é muito importante para nós amadurecermos o nosso estado de consciência. Porque se nós ficarmos muito acostumados com as coisas visíveis, o nosso subconsciente vai sobrecarregar disso aí. Então você vai precisar sempre ter aquela necessidade de ver para crer. Eu preciso ver acontecendo, eu preciso que isso aconteça. Quando na verdade, você crendo, você está operando nesses vórtices de energia e trazendo à realidade aquilo que você espera, aquilo que nós estudamos nas palestras passadas. Então nós trabalhamos a nossa fé em cima dos elementos invisíveis, conforme disse Paulo no livro de Coríntios. Então a nossa fé ela não pode estar alicerçada na matéria visível, porque a matéria visível ela está sendo sustentada pelo invisível. Então nós temos que investir no invisível, porque é ele que dá origem àquilo que nós esperamos. Então os acontecimentos no nosso mundo, conhecido como mundo material, ele vem do espiritual. Então é isso que Deus está nos mostrando desde o início. Só que nós não entendemos, nós nos apegamos ao mundo visível como se ele fosse tudo. E quando na verdade o tudo é aquilo que não se vê. Então aonde nós estamos colocando a nossa fé? A nossa fé deve ser plantada, deve ser fundamentada no mundo invisível. Por isso eu estou sempre passando nas palestras as evidências científicas, porque quando nós temos os fatos, então contra fato não há argumento. E o fato está dizendo, a palavra de Deus está correta, pode crer nela, você não vai ser envergonhado, conforme diz o livro de Salmos. Todo aquele que crê no Senhor jamais será envergonhado. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela já foi toda analisada e ela está devidamente encaixada com as evidências científicas. Nós sabemos que a ciência e a palavra de Deus, mas a ciência é verdadeira. Eu não estou dizendo ficção científica, eu estou dizendo aquilo que tem embasamento em fatos, em experimentos que nós podemos contemplar. Nós ficamos estarrecidos com o experimento da dupla fenda, que mostra que quando o elétron não está sendo observado, ele comporta como onda, onda é energia. E depois que você espera, ele se materializa, então as coisas se materializam de acordo com a nossa esperança, com a nossa fé. Então nós temos que amadurecer esse princípio que tudo vem dele e para ele são todas as coisas. Então, ao acionarmos a nossa fé, nós estamos então fazendo com que o estado flutuante da matéria, vamos dizer assim, antes dela se enrijecer, antes da energia se desacelerar e solidificar, transformando a matéria, então nós devemos investir nessa fé que vai colapsar essa onda. Enquanto está no estado de onda, está aguardando a nossa decisão. Então quando nós decidimos com a nossa esperança, então a matéria irá se manifestar em nosso mundo visível, através daquilo que nós cremos no Senhor. Por isso que o Senhor Jesus foi bem enfático quando ele disse no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Não existe esse sem Jesus. Isso não pode nem cogitar na nossa mente. Eu fico vendo, às vezes, pessoas que passam por problemas, sem criticá-las, claro, porque às vezes elas não tiveram a oportunidade de ter o conhecimento que nós temos, mas diz, se eu não conseguir, se eu vou desviar, eu vou viver do meu jeito. Não existe vida sem Cristo. Isso é uma ilusão. Todos dependem dele para existir. Então nós devemos investir nele. E todas as coisas do reino dele,
a estrutura forte e poderosa é invisível. Então nós devemos largar essa ilusão de Tomé, que tem que ver para crer. Um fato triste, mas real, que nos ajuda a compreender os elementos invisíveis, esse mundo misterioso, espiritual, foram as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançou uma bomba com o nome de Little Boy. Ela tinha 60 quilos aproximadamente de urânio e foi lançada em Hiroshima. Destruiu a cidade. Uma outra base de plutônio em Nagasaki também destruiu completamente a cidade. E tiveram milhares de mortes. Foi uma energia termonuclear violenta que foi radiada em toda essa cidade, fora a radiação gama, muitas coisas terríveis assolaram duas cidades à base de energia nuclear, trabalhando simplesmente aquilo que eu estava explicando sobre os vórtices de energia que compõem a estrutura atômica. Então, na verdade, ali não existe matéria, somente energia. Então, essa bomba é uma comprovação, é um fato que vocês todos conhecem, o tanto que é poderoso uma energia nuclear, ou seja, energia subatômica, o mundo quântico, o mundo invisível, os elementos invisíveis. Isso é um exemplo. Claro que não existe só esse tipo de energia. No universo de Deus existem coisas que nós desconhecemos. A ciência de hoje ainda não aprendeu nada. Deus é infinito em grandeza, poder e conhecimento e faz coisas que nós vamos estar na eternidade aprendendo ainda com Ele. Então isso nos ajuda a amadurecer a ideia, começar a olhar para o lado invisível do universo, não somente para o lado visível. Isso nos ajuda a amadurecer bastante. As aplicações da mecânica quântica nos ajudam também a compreender o desenvolvimento tecnológico que nós temos com ela. Por exemplo, nós temos equipamentos de tomografia computadorizada. Tudo isso trabalha com mecânica quântica. Nós temos os televisores, os celulares, os computadores. Então nós estamos lidando com ela diariamente e temos ignorado o mundo espiritual, sendo que elas fazem parte do mundo invisível, que é o mundo espiritual. Então nós temos que familiarizar com isso tudo, porque são coisas que nós estamos lidando com ela cotidianamente. Quantas vezes você vai lá e esquenta alguma coisa no forno de micro-ondas? O que? Aquilo ali é a mecânica quântica. Ou seja, são energias invisíveis. E olha o poder que tem. Você coloca um copo d'água e aperta o micro-ondas. Em questão de segundos, a água está fervendo. Então nós sabemos que no universo de Deus, nós não podemos separar uma coisa da outra. E viver, não, eu vivo no mundo material. Não. Nós vivemos no universo de Deus e a mecânica quântica ela é responsável pelas forças invisíveis e pela matéria visível. Tudo vem do vácuo quântico, ou seja, tudo vem do Criador. É Ele que proporciona todas as coisas para que nós pudéssemos viver nelas. Ou seja, como diz o livro de Atos, nele nós existimos e nos movimentamos, como dizem os profetas, somos gerações de Deus. Talvez você esteja pensando assim agora, tudo bem, eu tenho todo o conhecimento agora de que o mundo invisível tem o seu poder, que existe a mecânica quântica, eu convivo com a tecnologia, com os fatos da história, de guerras como a guerra nuclear e tudo mais, então eu tenho um conhecimento que realmente existe a mecânica quântica. Agora talvez esteja gritando uma pergunta dentro de você, como eu posso utilizar a mecânica quântica em meu favor? Então hoje eu vou começar a ler aqui um princípio muito poderoso. É um princípio em que muda a realidade da sua vida. Você vai potenciar, ou seja, você vai colapsar a onda em seu favor. Então, quando você exercer o princípio da palavra, no que eu vou ler aqui agora para você, você vai perceber que a sua vida vai sendo transformada. Então, acompanha comigo aqui. Nós vamos falar então do amor altruísta. O amor
é algo que tem grande poder. Quando nós estamos operando no amor, então aquilo que nós estávamos falando no nosso campo eletromagnético, que interfere na matéria, nós podemos ver então o que houve com duas cidades com energia quântica, destruiu duas cidades. Então nós sabemos que dependendo da energia que nós estamos emitindo, nós podemos destruir as nossas vidas ou nós podemos construir uma vida melhor. Mas tudo vem do mundo quântico. Agora presta bem atenção. No amor, então o nosso ciclo eletromagnético ele opera em alta. Tá? Eu não me lembro a frequência exata, mas vou trazer para vocês uma tabela que vai mostrar o amor, a gratidão. Cada estado de consciência que você se encontra, você vai ver o ciclo vibracional do seu campo eletromagnético. Aí é interessante para você saber o que você pode viver e o que você não pode. Então preste bem atenção. Eu quero te mostrar agora o que o Criador diz de você viver o seu estado de consciência no amor altruísta. Tudo isso nós vamos tirar da palavra. Tá? Preste bem atenção. Então abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, versículo de número 8. Tá? Lucas 19, 8. Nós vamos ler até o versículo de número 10. Então são detalhes que estão na palavra de Deus que, volto a dizer, se ler de forma desleixada, relaxada, você passa batido. E aí você não pega a essência. O que você precisa ter é a essência da palavra de Deus. Então preste bem atenção. Em Lucas 19, 8 diz assim: Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que Jesus está ressaltando aqui? Ele está dizendo o seguinte: houve uma detecção de amor altruísta dentro de Zaqueu. Ou seja, eu vou doar aos pobres metade dos meus bens, sem esperar nada em troca. E se eu fraudei alguém, extorqui, fiz alguma coisa errada, eu vou indenizá-lo 4 vezes mais, conforme a lei de Moisés. Então, quando Zaqueu manifestou esse sintoma é um sintoma de quem está operando na frequência do amor, de quem reconheceu que o reino de Deus é amor, reconheceu que Deus é amor. Então, quando você reconhece e muda o seu comportamento e começa a praticar o amor de Deus para com as outras pessoas sem esperar nada em troca, você pode ter certeza que o seu campo eletromagnético vai estar colapsando ondas em seu favor e você vai materializar muitos sonhos que você tem porque você está se preocupando com os outros. E lembre-se de uma coisa: jamais espere algo em troca. Nunca ajude alguém esperando o reconhecimento dela, se ela vai te elogiar, se ela vai falar bem de você para os outros. Não olhe isso, porque a sua recompensa ela vem do Senhor. Quem está observando isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, assim como ele observou de Zaqueu. Então, carregue esse sentimento, ou melhor dizendo, carregue essa decisão. Eu opero no amor de Deus para com os outros. Eu sou o amor de Deus manifestando na vida dos outros. Porque quando você ajuda os outros, você está representando o reino de Deus. Se você dá esmola a um mendigo, alguém que está tendo necessidade, você vê um necessitado na rua, aonde você estiver passando e você o ajuda, você não vai esperar nada em troca dele.
Mas saiba que os olhos do Senhor Jesus Cristo, assim como Ele olhou para Zaqueu, eles estão olhando para você em todo o tempo. E Ele procura te recompensar, ou seja, o universo dele está preparado para lhe recompensar segundo as suas ações. O que você faz, Ele retorna. Então lembre, o amor altruísta é um grande investimento que você vai mover essa energia quântica do universo que Deus criou em seu favor para materializar sucesso, realidade de vitória na sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. Quando você começar a praticar o amor, no início pode até se sentir meio estranho, você fala assim, puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? De repente, será que isso que eu estou dando aqui vai fazer falta? Não vai. Essa máquina chamada mecânica quântica do amor, ela tem que ser alimentada, mas é todo dia, não para não. Porque às vezes você faz aquilo um tempo e fala, agora já está bom. Não. Você vai fazer constantemente. Isso vai se tornar o seu padrão de vida. Eu amo as pessoas. Você vai se incomodar, vai chegar um ponto que você vai se incomodar em ver alguém necessitado, alguém faminto. Você vai falar, não, eu quero ajudar aquela pessoa precisa de alimentar, ela está faminta, ela está magra, olha o rosto dela está pálido, eu estou sentindo a dor dela. É onde vai entrar em você o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai se incomodar com a dor dos outros, aí sim você está operando a mecânica quântica do amor. Aí isso provoca uma reação no universo em seu favor incrível. Pode investir. Invista no amor. É o melhor investimento. Você vai colher de volta. E você vai trazer uma prosperidade para a sua vida, uma abundância para a sua vida que você nunca experimentou. Mas você tem que ser isso todo dia. Todo dia. Sempre que você sair, que você encontrar e ver alguém necessitado, alguém te pedir ajuda, claro que você vai ajudar dentro das suas condições, porque ninguém vai dar o que não tem. Você vai dar o que você tem, o que está disponível. Então você vai ajudar essas pessoas, vai começar a investir em pessoas e você vai perceber que ao longo do tempo você vai ser recompensado diretamente por Deus. E não adianta ter crise. Fala assim, não, mas eu estou aqui vivendo um momento de crise. E no momento de crise eu não posso amar ninguém. Eu tenho que ficar recluso na minha residência, com as mãos fechadas, e eu não vou ajudar ninguém. Mas quando a crise passar, aí eu volto a ajudar. Então eu quero dizer que você está redondamente enganado. Porque o poder de Deus, ele não pode ser impedido com uma crise. Uma crise política, uma crise com uma epidemia política. Isso não vai atrofiar, não vai ressecar o braço do Senhor a tal ponto que Ele não possa te ajudar. É impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Nada no universo, nem catástrofe, nada pode impedir que Deus venha te recompensar. Nós vamos ler agora uma passagem no livro de Isaías. E ali eu vou mostrar o porquê que as mãos de Deus não estão limitadas à condição política, à situação árida da sua terra. O Senhor, Ele está acima de todas as condições. É Ele que cria as condições. É Ele que reage segundo a nossa ação. Ninguém, nada pode impedir. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. No reino de Deus, a gente tem costume, com os nossos paradigmas, de apresentar a Deus rituais, quando na verdade Deus quer ver em nós o amor que Ele viu em Zaqueu. Porque quando nós apresentamos rituais para Deus sem amor, nós não temos resultados. E nós vamos ler aqui na Palavra de Deus, o livro de Isaías, igual eu falei, vocês vão abrir comigo no capítulo de número 58. Nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 3. Aqui está a essência do amor. Aqui está o resultado que o amor pode trazer para as nossas vidas. Vamos ler. E questionaram: por que jejuamos regularmente, se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Então, isso aqui está a indagação do povo de Deus para com o Senhor.
poxa, nós temos jejuado, nós temos feito tudo isso aqui, mas o que adianta? O senhor não está vendo? O que está acontecendo? Agora nós vamos ver a resposta do Senhor para eles. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo. Ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus? Porventura foi esse jejum que idealizei? Apenas um dia separado para o ser humano, para que pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deleite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de lamento? Ora, isso é que chamas de jejum e um dia agradável ao Senhor? Não é nada disso. O jejum que desejo não é esse. É que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo? Ora, não é partilhar o alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontrastes, e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim clamarás ao Senhor, e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares o que tem fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. O Senhor será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os seus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa, borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Então, presta bastante atenção. Ele não estava a favor do teatro do povo de Israel. Vestir pano de saco, cinzas, lamentarem, mas sim na essência, no que realmente estava dentro deles. Porque enquanto eles estavam só nos rituais, ele não ouviu. Mas ele disse o seguinte: mas se vocês pararem com as brigas, com as violências, com a brutalidade, que às vezes terminam até em socos, se vocês desatarem os laços da malignidade, parar de oprimir o pobre, o trabalhador, parar de sugar as pessoas. E o jejum de vocês também é só interesse próprio, vocês não pensam em ninguém, vocês são egoístas, isso que Deus está dizendo. Quando vocês largarem tudo isso e começarem a se preocupar com os aflitos, começar a renunciar a si mesmo e pensar nos outros, ver um aflito, ver aquele que está sem roupa, que está passando fome, estender as mãos, aí sim, a minha luz vai brilhar sobre vocês. A minha glória vai estar diante de vocês. E tem mais, se vocês estiverem em uma terra árida, ou seja, uma terra estéril, que não dá nada, que terra árida não tem água, não tem vegetação, é uma terra difícil, uma terra estéril. Ainda que vocês estejam neste lugar, eu vou assegurar fartura. Ou seja, no meio da crise, mas estou no Brasil, nós estamos vivendo uma crise política. Não interessa. Deus vai assegurar fartura na tua casa. Deus vai fazer com que os teus celeiros sejam atulhados com toda sorte de provisões, porque Ele é o Senhor do universo. Ele não está sujeito à crise política. Ele faz sair água da rocha. Ele cria o rio no ermo. Ele é o Deus que traz vida, que trouxe o universo do nada.
Então é esse Deus que nós estamos servindo. Esse Deus não está com as mãos ressequidas para que não nos possa nos proporcionar socorro, que não possa trazer provisão. Muito pelo contrário, Ele independe das circunstâncias da nossa terra. Ainda que ela seja árida, Ele garante a abundância. Olha o que Deus está nos prometendo. Então, imediatamente nós temos que abraçar essa condição, abraçar essa proposta. De que forma? Amando as pessoas. Comece então a confeccionar cesta básica, começa a separar alguma coisa. Se você não tem nada, você ajuda com dinheiro. Quando você estiver passando pela rua, tem lá alguém, ele te pede, eu preciso fazer um lanche, eu preciso comer alguma coisa. Dá um dinheiro que você tem condições de ajudar. Aquela pessoa ali, se você dá 5 reais, se dá 10 reais, às vezes ela vai numa padaria, ela come um pão com presunto, mussarela, toma um café com leite, aquilo ali já vai saciar a fome dele. Pensa nessas pessoas e não fique preocupado com o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, não. Porque se a gente ficar olhando isso aí, a gente vai estar julgando, ele está sujo e eu acho que ele é meio bêbado. Eu acho que ele usa drogas, eu estou dando isso aqui, mas ele vai usar droga. Não, esse juízo não cabe a nós. Nós ajudamos. Agora, o que as pessoas fazem com a nossa ajuda é problema delas com o Senhor. A nossa parte foi feita. A nossa parte está sendo executada no amor. Então nós vamos colher de volta. É isso que nós estamos plantando. Como diz a palavra de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente se fará. Se você está plantando ajuda, você vai colher socorro do Senhor. Mas se o ajudado está plantando corrupção, ele vai colher corrupção do Senhor. Porque o que ele planta com a sua ajuda, não cabe a você, cabe a Deus julgá-lo. Faça a tua parte, porque a tua parte sendo feita vai provocar uma reação em Deus. E Ele já ordenou o universo já está pronto, ele já está construído com toda a sua mecânica quântica para te servir. Então aquilo que você fizer, você vai colher. Então faça o que está escrito, guarda essa palavra, faça dessa palavra aqui em Isaías 58 um tefilim, medita nela, todo dia dá uma lida, veja o que você pode fazer pelos outros. E quando você fizer isso, seja para os de fora ou para os da igreja, porque para os da igreja eles têm preferência, né? Nós devemos ajudar preferencialmente os irmãos da fé, está escrito na palavra de Deus. Mas se os teus irmãos estão bem, não estão precisando, então você vai partir para os de fora. O que é importante é que você tem que ser um canal do amor altruísta. O amor altruísta ele tem que estar sempre fluindo dentro de você todos os dias da sua vida. E você pode ter certeza que Deus vai brilhar a glória dele na sua vida de uma forma que você vai dar testemunho na igreja. Tem muitas portas que estão amarradas, que estão trancadas na sua vida. Começa a investir, investe nos outros. Começa a praticar o amor altruísta. Você vai ver essas portas destrancadas. Porque Deus vai garantir o teu sucesso, o teu sustento, mesmo em terra árida. Para ajudar na compreensão desse universo invisível que Deus nos estimula a olharmos para esse elemento como o principal da nossa fé, eu quero que vocês lembrem daquela passagem lá em Gênesis 12:1, onde o Senhor chama Abraão. Então, o primeiro passuque, a primeira frase que Deus chama Abraão, ele diz, Avraham, ler leha. Então ele diz, Abraão, sai para ti, ou seja, faça uma introspecção. Vamos analisar o seu estado de consciência, vamos dar uma olhada de como você está por dentro, o que você aprendeu, como você é por dentro. Vamos mexer, vamos trabalhar isso aí. Então, quando Abraão ouve o primeiro passuque é invisível, é uma promessa. Não foi algo palpável, algo material. Deus não entregou para ele uma barra de ouro
e ali estava escrita a promessa, ele iria vender essa barra de ouro e ficaria um homem rico? Não. A palavra é invisível, porque não havia escrituras na época. As escrituras vêm depois. Então isso aí foi uma palavra verbal, invisível. E em cima do invisível, que foi essa promessa, então Abraão sai do meio da parentela com Sara e leva o seu sobrinho Ló. Quando ele está chegando, então, lá no fim da sua trajetória, então eles entram em conflitos, pastores de Ló e os pastores de Abraão, e começa ali a haver uma discussão. E o que Abraão faz? Ele diz para Ló, fala assim, olha, faz o seguinte, se você for para lá, eu vou para o lado de cá. Se você vier para o lado de cá, eu vou para lá. E Ló, o que ele fez? Ele se baseou no material, nos bens visíveis. Ele olhou para a campina, ele olhou para a estrutura, ele olhou para o palpável, para o visível. E então ele disse, eu vou para lá. E ele foi então para Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. O lado que não interessava aos seus olhos. Tanto é que Ló não quis ir para o lado, não escolheu o lado que Abraão foi. Então Abraão, na verdade, ele foi para uma terra árida. Mas como a fé dele está estruturada no invisível, mas real, que é a palavra de Deus, a promessa, nós vivemos de promessas de Deus. Então, como ele fixou a sua fé no invisível, o que aconteceu? Ele se tornou o homem mais rico da região, ele se tornou um milionário. Mas a fé dele estava na promessa, e a fé de Ló estava na aparência. Ló se deu mal, Abraão se deu bem, porque Abraão estava vivendo sob promessa. Ele estava vivendo em cima da rocha, em cima do invisível. E Ló procurou aquilo que tinha boa aparência. Ló procurou o que tinha boa estrutura visível, agradável aos olhos. E ele se deu mal. Ele se deu tão mal que o lugar onde foi parar era um lugar de ampla promiscuidade. A tal ponto que quando os anjos do Senhor foram avisar Ló que a cidade de Sodoma e de Gomorra haveria de ser destruída, os habitantes da cidade queriam ter relações íntimas com os anjos. Isso é para você ter uma noção da promiscuidade que era praticada lá. Então os olhos de Ló enganaram ele de tal forma que ele foi parar em uma cidade totalmente corrompida. Uma cidade que se praticava atos abomináveis aos olhos de Deus. E por isso ele se deu mal. Ele teve que sair de lá às pressas, porque a cidade ia ser destruída por Deus. Enquanto Abraão estava sendo um homem próspero, estava multiplicando seu patrimônio, e Deus estava cumprindo o que era invisível, trazendo aos seus olhos os seus bens materiais, o seu sucesso, o teu herdeiro. Tudo Deus materializou na vida de Abraão. E nada que Abraão tinha, ele estava vendo. Pelo contrário, ele creu para ver, ele não viu para crer. Pense nisso, lembra do chamado de Abraão. Abraão investiu a sua vida no invisível e se deu bem. Ló investiu naquilo que estava vendo e se deu mal. Agora minha pergunta para você essa noite: aonde você quer investir? No visível ou naquilo que não se vê? Vamos investir naquilo que não se vê, que é a fé. Vamos investir com fé e vamos trazer à existência aquilo que nós desejamos. Deus está nos ensinando, está nos dando as ferramentas, a mecânica da fé. Vamos investir juntos no amor. Vamos nos preocupar uns com os outros. Ore sempre pelos seus pastores, ore pelos irmãos, estejam sempre orando e preocupados uns com os outros. Será que meu irmão está bem? Será que ele está precisando de alguma coisa? Liga, dá um telefonema,
Liga, irmã, eu estava pensando em você, está tudo bem? Está precisando de oração? O que você está precisando? Vamos nos preocupar uns com os outros. E vamos nos preocupar também com os que estão lá fora gemendo, os que estão fora do reino, estão padecendo, estão mendigando, estão sofrendo, eles estão precisando de vestes, estão precisando de comida. Esse sinal, essa representação do reino através do amor manifesto em cima das nossas ações, vai mostrar para eles que há esperança, que há um reino e que há salvação. Mas se caso eles desdenharem das nossas atitudes, se você ajudar ele usar aquele dinheiro ou talvez um alimento que você o deu para qualquer propósito que não seja de Deus, eles vão responder pelos atos deles, não nós. Nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos aquilo que Deus nos orientou. Como diz a Escritura, o sol ele nasce sobre os justos e os injustos, é a graça comum. Então nós também temos que brilhar. Se nós estamos ajudando pessoas que viraram a face para Deus, mesmo recebendo o nosso ato de amor, é responsabilidade deles com Deus. Mas a nossa parte foi feita. A parte de Deus não falha. Então vamos pensar nisso. Vamos investir no amor. Vamos investir no reino de Deus. Porque é aqui que você vai crescer. É aqui no reino de Deus que você vai prosperar. E é aqui que você vai ser feliz, vai encontrar paz e justiça. Lembre-se disso. Tudo isso está escrito na palavra dele. Vamos acreditar em Deus. Vamos dar crédito em cima de todas as suas promessas, de toda a tua palavra. Vamos firmar os nossos pés na rocha. Eu duvido que alguém vai ser decepcionado. Para encerrar a nossa palestra nessa noite, eu vou deixar um versículo para vocês pensarem e meditarem nele bastante essa noite. Efésios 1:3. Veja bem o que está escrito. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Veja bem, já nos tem abençoado nas regiões celestiais. Onde estão as regiões celestiais? As regiões celestiais é o universo quântico. É onde estão imersas todas as coisas, os planetas, as galáxias, todo o universo. Então, nessas regiões celestiais, ou seja, nas regiões quânticas, ali está em potencial todas as suas bênçãos em forma de onda. É só você colapsar a tua fé que Deus imediatamente materializa aquilo que você quer. Então, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado. Então já foi dado. Por isso que eu sempre digo, a petição no presente. Tudo que pedides em meu nome, crendo que já recebestes, recebereis. Então eu já recebi. Por que eu já recebi? Porque está escrito em Efésios 1:3, que Ele já nos abençoou. Ele não vai abençoar, já nos abençoou. Então Ele disponibiliza toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, quânticas, invisíveis. Então está em forma de onda, de energia. Eu colapso a minha fé, então eu lanço no universo quântico a minha fé, e essa onda, o que vai acontecer? Ela vai se transformar em matéria. Lembra da experiência da dupla fenda que eu passei em uma das palestras passadas? Era isso. Então em todo o universo quântico existem todas as possibilidades. Elas estão ali em forma de poder, aguardando a sua fé para reagirem. Então você já foi abençoado, meu querido e minha querida irmã. Você já foi abençoado. Você só precisa decidir, mudar o seu estado de consciência em cima da palavra de Deus, porque tudo que está ali pronto para você está aguardando a sua decisão. Então, o meu conselho para você essa noite, decida ser um homem e uma mulher de fé. Decida a pedir e a receber, buscar e encontrar, batei e abrir-se-vos-á. Toma essa decisão forte dentro do seu coração e Deus jamais irá decepcioná-los. Então nós vamos agora encerrar nossa palestra, eu já falei demais, mas espero que cada palavra aqui
pronunciada, ela venha cair como aquela semente na boa terra, ela venha produzir frutos. E eu quero um dia ouvi-los dizer, olha, a palavra de Deus mudou a minha vida. Isso vai trazer para mim uma alegria muito grande, e eu tenho certeza para os seus pastores também. Eles vão ficar muito felizes de vocês terem um retorno em cima da palavra de Deus. Então eu deixo a todos aqui um grande abraço e que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um de nós e que nós sejamos consolados pelo poder do Espírito Santo que opera dentro de nós. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.